Griffith, um dos piores vilões não somente do mundo dos mangás, é o tema do dossiê Mangatese de hoje, uma análise sobre o principal antagonista de Berserk. Após a vinheta. Fala pessoal, Carpe Diem, eu sou o Liorai Torres e no vídeo de hoje vamos falar sobre Griffith. Discutiremos seu sonho, obsessão, atitude, destino e mais. Dessa obra tão magnífica criada pelo lendário Kentaro Miura. Mas antes, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois isso ajuda bastante o canal Mangatese a crescer. Então, vamos lá. Parte 1. O desejo, a ambição e o abismo. Griffith é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes, controversas e complexas da história dos mangás. Ele desempenha um papel central em Berserk, tanto como aliado quanto como antagonista. Sua trajetória, desde um jovem carismático com um sonho quase divino, até sua ascensão como anjo fento, oferece uma análise poderosa sobre idealismo, sacrifício e corrupção. Parte 2. O sonho de Griffith. Um reino próprio. Desde sua primeira aparição, Griffith deixa claro que possui um sonho, não um desejo vago, mas uma ambição totalizante. Ele quer um próprio reino. Para isso, está disposto a fazer tudo, inclusive usar a vida de seus companheiros como degraus. O sonho de Griffith é quase messiânico. Ele não apenas almeja o poder, mas deseja se tornar alguém digno de ser lembrado como uma lenda. Ele deseja transcender a convicção humana comum. Esse sonho é mais do que um objetivo político. É uma ideologia de vida, uma espécie de religião pessoal. Quando Guts, seu aliado mais leal, questiona esse ideal ao dizer que quer seguir seu próprio caminho, Griffith entra em crise. Para ele, quem não tem um sonho está abaixo de si. Até mesmo os amigos como Guts e Casca. Só tem valor se contribuírem para sua meta final. Essa visão de mundo justifica, aos olhos de Griffith, muito de seus atos questionáveis. Ele acredita que o sofrimento, a guerra e até a morte dos outros podem ser meios válidos para a concretização do seu ideal. Parte 3. Griffith e Guts. Admiração, obsessão e ruína. A relação entre Griffith e Guts é o ponto emocional mais forte da primeira fase de Berserk. Guts é o único que Griffith realmente considera como igual, por um tempo. Mas essa igualdade é ameaçadora. Quando Guts parte para buscar seu próprio caminho, Griffith entra em colapso emocional. É importante perceber que Griffith não aceita que algo ou alguém possa existir fora de sua órbita. Ele deseja dominar não apenas reinos, mas também as almas das pessoas ao seu redor. Após a partida de Guts, Griffith se entrega a uma noite com a princesa Charlotte, um ato que pode ser lido tanto como tentativa de reafirmar sua autoridade quanto como um gesto autodestrutivo. Isso leva à sua prisão, tortura e quase morte física e simbólica, um verdadeiro inferno terrestre, que o faz repensar sua humanidade. Parte 4. Eclipse. O nascimento de Fento. O ponto de virada e um dos momentos mais icônicos e horrendos de toda a obra é o eclipse, quando Griffith, reduzido a um cadáver quebrado, recebe a oportunidade de se tornar um dos God Hands, e ele aceita. Mas o preço é alto, o sacrifício de todos os membros do Bando do Falcão. Esse ato não pode ser romantizado, de jeito nenhum. Griffith sabia o que estava fazendo. Ele escolheu o poder absoluto, mesmo à custa das vidas daqueles que o amavam incondicionalmente. E mais, como Fento faz aquela brutalidade com a casca diante dos olhos de Guts. Não só como expressão de seu poder, mas como forma de destruir o que Guts mais amava. É uma violência não apenas física, mas também existencial. O eclipse marca o fim de Griffith como um homem e o renascimento de Fento, o ser divino corrupto como um novo tipo de poder, o da manipulação metafísica e o da dominação absoluta. Parte 5. Griffith pós-ressurreição, o Salvador monstruoso. Anos depois, Griffith retorna ao mundo físico em um novo corpo, nascido do feto deformado de Guts e Casca, e passa a agir como um messias. Ele salva cidades, derrota demônios e oferece esperança aos oprimidos. Para muitos, Griffith é um herói. Ele se torna o rei de seu próprio reino, concretizando o sonho que motivou toda a sua jornada. No entanto, tudo isso se dá sob a sombra do eclipse. Griffith é apenas a síntese do idealismo e da monstruosidade, alguém que conquistou tudo o que queria, mas ao preço da própria humanidade. Seus atos bons, entre aspas,
são parte de um jogo muito maior de manipulação, em que as pessoas são peças para sua visão de mundo idealizado. Parte 6. O arquétipo de Griffith. Griffith escapa à dicotomia clássica de herói e vilão. Ele não cabe em categorias éticas absolutas, e talvez esse seja o seu maior poder enquanto personagem. Se considerarmos a visão aristotélica do herói trágico, Griffith se encaixa perfeitamente. Ele possui amartia, ou seja, o erro fatal, que é a sua ambição desmedida. Ele é grandioso, virtuoso em muitos aspectos, mas falha em sua compreensão dos limites éticos e da condição humana. Essa falha o leva à ruína e, paradoxalmente, ao seu auge. Seu pecado é justamente o que o transforma em uma entidade quase divina no mundo de Berserk. Convicção versus responsabilidade. O sociólogo Max Weber, em A Política como Vocação, diferencia dois tipos de ética: a ética da convicção, em que o indivíduo age de acordo com princípios internos, independentemente das consequências, e a ética da responsabilidade, em que se considera o impacto das ações sobre os outros. Griffith representa a primeira em seu estado mais extremo. Ele acredita tão plenamente em seu sonho que age com base nessa fé absoluta, desconsiderando os danos colaterais, mesmo que envolvam vidas humanas. Pode abandonar seu sonho, pois isso seria negar sua própria existência. Essa é uma forma pura da ética da convicção, mas também extremamente perigosa. Ao abdicar da ética da responsabilidade, Griffith se torna um ser moralmente monstruoso, ainda que eticamente coerente com a visão de seu mundo. Parte 8. Nietzsche é um pensador que ressoa muito com Griffith. O conceito de Übermensch, que significa super-homem ou além do homem, descreve aquele que cria seus próprios valores após a morte de Deus, ou seja, após a queda dos sistemas morais absolutos. Griffith não crê em moralidade tradicional. Ele transforma o mundo ao redor segundo sua própria vontade. Ele não pede perdão, ele não se justifica. Ele age como se sua visão de mundo fosse superior à de qualquer outro ser humano. E, em certo sentido, o mundo de Berserk valida isso. Ele se torna um deus entre os homens. Contudo, o próprio Nietzsche adverte que o Übermensch não é aquele que apenas deseja poder, mas o que supera o ressentimento, o ódio e o desejo da dominação sobre os fracos. Griffith falha nesse aspecto ao se tornar Fen. Sua brutalidade com a casca, por exemplo, é um ato motivado por rancor e humilhação, não por um ideal superior. Logo, Griffith não é um verdadeiro Übermensch. Ele é uma paródia trágica desse ideal. Parte 9. Maquiavel. Os fins justificam os meios? Maquiavel argumentava que um príncipe deveria estar disposto a agir de forma cruel e manipuladora, se isso assegurasse a estabilidade do Estado. Griffith segue essa lógica à risca. Ele usa vidas como peças no tabuleiro, forja alianças, manipula reis, destrói inimigos, tudo em nome de seu reino sonhado. No entanto, para Maquiavel, essa crueldade tem limite. Ela deve ser estratégica, não gratuita. Griffith, ao aceitar o sacrifício do bando do Falcão, ultrapassa essa linha. Ele transforma aliados leais em oferendas. A escolha era entre viver mutilado ou renascer como Deus às custas de todos. E isso faz ultrapassar o maquiavelismo. Parte 10. Narcisismo e dissociação. Se formos ir a um ponto de vista psicológico, Griffith pode ser lido como alguém que apresenta traços de narcisismo maligno. Ele é sedutor, carismático, controlador, e sua autoestima é construída sobre um sonho megalomaníaco. Ele enxerga o mundo como extensão de seu ego. Durante a tortura e na transição para Fento, vemos um possível rompimento dissociativo. Ele literalmente renasce como outra entidade. É uma alegoria poderosa para o colapso da personalidade humana diante da perda total de controle, seguido por uma reconstrução em algo inumano, divino e monstruoso. Parte 11. Liberdade e determinismo. Griffith parece livre, mas também é o prisioneiro do destino. O Berlit, o amuleto que sela seu futuro, aponta para uma forma de determinismo metafísico no universo de Berserk. Ele estava destinado a se tornar Fento? Se sim, chegando mais longe, ele poderia ser culpado? Ou é uma vítima de uma narrativa cósmica de uma estrutura universal onde os grandes sonhos são sempre pagos com dor e sangue? Esse determinismo cósmico é confrontado por Guts, que representa o oposto, o homem que luta contra o destino com raiva, dor e perseverança, que presenciamos desde o seu nascimento. Guts não tem um sonho, ele quer liberdade, quer viver e resistir. E talvez essa seja a postura mais humana e digna no universo de Berserk. Parte 12.
humanidade versus divindade. O sonho de Griffith exige que ele transcenda sua humanidade, mas ao fazer isso, ele perde o que fazia belo aos olhos dos outros, sua ligação emocional com o bando do Falcão. Ele vira um símbolo, um messias, mas deixa de ser uma pessoa. Isso levanta uma questão profunda. Será que um ideal absoluto vale mais do que a vida humana concreta? Berserk responde com imagens de agonia, brutalidade e morte. Ele diz: cuidado com os sonhos absolutos. Eles pedem sacrifícios absolutos. Parte 13. O que é um sonho, no fim das contas? O sonho de Griffith é o motor narrativo de Berserk, mas ele também é a sua maldição. Ele consome tudo, como fogo, e transforma seu portador em cinzas. A obra nos convida a repensar o valor dos sonhos. Talvez sonhar não deva ser um ato de conquista, mas de convivência. Talvez o verdadeiro sonho seja manter a alma intacta em meio ao caos, como Guts tenta fazer. O preço de um sonho. A história de Griffith é, em última análise, uma meditação brutal sobre os limites da ambição humana. Ele é um espelho, e o que vemos nele é uma pergunta. O que você estaria disposto a sacrificar para alcançar o seu sonho? Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Lembrando que eu quis fazer uma análise. Se curtiu, deixa o like, comenta aí embaixo, compartilha, pois isso ajuda bastante o canal Mangatese a crescer. E lembre-se bem, Carpe Diem. Até mais.